meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora de renda variável do Fator. Vamos falar sobre a performance do fundo Fator Ações no mês de abril. Como sempre, a gente gosta de iniciar mostrando um gráfico de longo prazo, que é onde a gente acredita que vocês devem estar vislumbrando o investimento de vocês, no médio e longo prazo. Em um mês desafiador, o Fundo Fator Ações fechou com um retorno positivo de 3,54% e performou melhor que o índice Bovespa, que fechou com 2,5% de alta. O período foi repleto de notícias que geraram ruídos e causaram grande volatilidade no mercado de renda variável, o que dificultou mais ainda as decisões dos investidores. Do lado externo, a derrocada do Silicon Valley e, consequentemente, o contágio sobre os bancos regionais e a postura do Fed tornou o mercado mais avesso a risco. No Brasil, se por um lado a crise das lojas americanas repercutiu sobre o mercado de crédito, por outro, as expectativas sobre a situação fiscal se renovaram. Resumidamente, o mês se caracterizou por um misto de aversão a risco e esperança. Começamos a ver algumas ações que vinham sendo bastante negligenciadas nos últimos tempos começaram a se destacar. Algumas empresas de segunda linha, que em nossa avaliação devem oferecer um grande potencial de valorização, foram destaques. Lembramos que o Fator sempre foi uma casa com uma forte expertise em segunda linha. Estamos construtivos com o mercado, especialmente em uma seleção de ações que devem oferecer bons retornos. Vamos para um gráfico aí que vocês podem olhar, uma tabela, que são as contribuições positivas e negativas vindo de diversos setores. Tivemos contribuições positivas de diversos setores, que de certa forma reforça a nossa visão que o fundo está com um portfólio equilibrado e em linha com nossa estratégia de manter empresas de qualidade e bom potencial de valorização. Ao mesmo tempo, o fundo mantém uma diversificação setorial. Vale mencionar aqui que um ponto importante na composição do fundo é a verificação de risco, onde analisamos como ficam as correlações entre os ativos investidos a cada mudança realizada no fundo. Vamos agora para as performances. Utilities, serviços financeiros, bancos, açúcar e etanol e transportes foram alguns dos setores que performaram e contribuíram positivamente para a nossa cota do fundo. O fundo Fator Ações, por exemplo, tinha posições em Light, que subiu 32%, em IRB, que subiu 41% no mês, Banco BTG, que subiu 19%, São Martinho, Hidrovias do Brasil, foram destaques positivos. A forte valorização de Light pode ser explicada por uma visão construtiva sobre a revisão tarifária e expectativas de um posicionamento da ANEEL, Agência Reguladora de Energia Elétrica, em relação à situação estrutural, ao alto nível de perdas da empresa. Do lado negativo, a gente teve Natura, que caiu 16%, Vale, que caiu quase 10%, Sequoia, que caiu 21%. Essas foram os detratores do mês. As posições positivas mais que offsetaram as negativas. Eu acho que isso que é o mais importante aí no fundo, esse balanço. Agora, vale mencionar aqui que a Natura, pressionada por resultados aquém do que o mercado esperava, Sequoia, pressionada por ter uma dívida mais elevada em um ambiente que passamos por questionamentos de crédito, foram algumas das explicações para a performance tão fraca desses papéis. Vou mostrar aqui como que a gente está setorialmente, né? De modo geral, as posições do fundo estão concentradas em bancos, em torno de 22%. Minério de ferro é uma baixa posição, com 6%. Consumo também hoje está bastante baixo, com 4%. E utilidades públicas, que aqui entra energia elétrica e saneamento, com 8,8%. Temos também incorporadoras, shoppings e malls, com 11%, e transportes, com 11%. Mantemos a posição também no setor industrial, siderurgia e financeiro. E assim como a gente já mencionou acima, açúcar e etanol. Assim, a gente acredita que o nosso portfólio está bastante diversificado.
E continuamos também, nesse mês, sem exposição a petróleo. Vamos para as movimentações que a gente fez durante o mês. Fizemos na carteira algumas movimentações para alinhar o fundo a uma visão tanto construtiva de bolsa, como cautelosa de médio e longo prazo. Construtiva, pois, como temos mencionado, vemos ativos com preços bastante descontados e com grande potencial de retorno. Cautelosa em função das questões de curto prazo em relação ao andamento da reforma do tributário e suas consequências para alguns setores. Nesse momento, zeramos Natura, pois os resultados da empresa continuam a decepcionar. Também zeramos MRV em função da falta de visibilidade dos impactos da possível mudança no indexador do FGTS. E com esse dinheiro, com esse fundo, acabamos realocando em empresas que a gente acreditava ter mais valor, né, para agregar aí no médio e longo prazo. Incluímos no portfólio o Ambipar, é uma empresa focada em gestão ambiental e um negócio que vem ganhando força e destaque nos últimos anos. Recentemente, essa empresa tinha sido bastante afetada ou penalizada pelo mercado, tanto pelo cenário atual de juros altos e consequente procura por ativos que são PROCs de renda fixa, quanto pelas mudanças significativas que foram implementadas depois do IPO da empresa. Basicamente, a empresa veio comprando outras empresas, né, e mudando um pouco, apesar de manter a característica no setor ESG, né, de governança e ambiental, ela acabou entrando em diversos novos ativos e agora ela tem que provar que ela consegue fazer a gestão de todos esses ativos. Nós acreditamos que ela é uma excelente empresa que deve fazer essa consolidação de uma maneira muito eficiente. As demais movimentações foram simplesmente ajustes de participações para manter um balanceamento no fundo. Aqui a gente termina com um tom construtivo, né? A gente continua positivo com o mercado de ações brasileiro, devido à grande oportunidade aí que a gente vê em vários ativos, principalmente de segunda linha, que é a expertise da casa. Dentre as empresas que a gente analisa, vemos possibilidades, como eu falei, de retorno de médio e longo prazo bastante expressivas, e a gente está atento a novas oportunidades. No entanto, a gente entende que no curto prazo o cenário é desafiador, pela questão de juros altos, mas também a gente está vendo logo no final ali uma queda de juros, uma possível queda de juros. Agora que eu falei todas as movimentações que a gente fez e como que o fundo está setorialmente, que vocês podem olhar no slide, a gente sempre gosta de mostrar como que está a performance no fundo em alguns períodos. Então, esse primeiro slide, como vocês já conhecem, tem alguns períodos do fundo, como 12, 24 meses, né? E no slide seguinte, a gente mostra também a apresentação de como ele vem performando mês a mês. Por fim, acho que vale a pena reforçar o que a gente já vem falando, né? Continuamos construtivos com o mercado acionário brasileiro. Dentre as empresas que analisamos, vemos oportunidades de retorno elevado no médio e longo prazo. Estamos sempre atentos a novas oportunidades. Como a gente também mencionou logo no início, as ações de segunda linha, que são expertise da casa, têm começado a performar. E a gente acredita que esse é um cenário interessante, desafiador, mas com grande potencial. No entanto, também no curto prazo, a gente acredita que com os juros elevados e incertezas internas e externas, o cenário ainda continua desafiador. Obrigada por nos assistir. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima!